Bom dia, sejam bem-vindos à primeira edição, a edição zero, que é assim que nós costumamos chamar no mundo da imprensa escrita, quando avançamos com um projeto novo, um projeto editorial. Este não é propriamente um projeto editorial, é um novo programa, uma nova rubrica do Expresso de Felgueiras, no âmbito de uma parceria que temos vindo a desenvolver com o Novo Canal. É um programa que se propõe, em primeiro lugar, dizer o nome do programa, da rubrica. Comissão Permanente foi o nome que nós consensualizamos, as pessoas que estão a preparar este programa consensualizamos tratar-se como Comissão Permanente. Porquê Comissão Permanente? Porque nós propomos-nos com um conjunto de colaboradores, que são os colaboradores habituais do Expresso de Felgueiras, que regularmente vão escrevendo as suas crónicas no nosso site, que com certeza os nossos telespectadores devem conhecer, e são esses os colaboradores que estão connosco e que connosco vão fazer semanalmente o Comissão Permanente de Felgueiras, porque o nosso propósito é que este programa possa ser replicado também com outros, relativamente a outros municípios, onde temos também títulos de imprensa. Hoje as atenções estão voltadas para Felgueiras, a nossa primeira edição. Vamos passar a apresentar os nossos comentadores residentes, são os quatro habituais comentadores do Expresso de Felgueiras, o nosso Hélder Quintela, conhecido Hélder Quintela das lides políticas, nomeadamente felgueirense e não só. Muito bom dia, Hélder. Olá, bom dia. Hélder Quintela, que profissionalmente está ligado ao mundo da informática, também ao ensino, é diretor informático numa empresa multinacional. Aqui o nosso amigo jovem Luís Paulo, também um jovem muito acarinhado em Felgueiras, um estudante universitário que iniciou há pouco tempo esta aventura de colaborar connosco como um dos articulistas do Expresso de Felgueiras. Esqueci-me de dizer que o Hélder Quintela é colaborador fundador do Expresso de Felgueiras, portanto está com o projeto desde o número zero, há 15 anos, fizemos no dia 31 de março 15 anos de atividade, e o mesmo acontece com o nosso amigo Sérgio Martins. Sérgio Martins, que é técnico superior no município de Felgueiras e que nos dá a honra também de estar connosco neste programa, neste novo projeto, agora com imagem, que vai com certeza proporcionar aqui um conjunto de discussões e reflexões muito interessantes sobre a atualidade informativa de Felgueiras. Por fim, o Leonel Costa, jovem advogado felgueirense também, e que também já está connosco já há algum tempo, como um dos comentadores residentes do Expresso de Felgueiras. É este painel que semanalmente vai estar connosco, que semanalmente vai refletir sobre a atualidade informativa do Conselho de Felgueiras, um conselho que nos diz a todos muito, porque vivemos todos em Felgueiras, residimos todos em Felgueiras, nem todos trabalham em Felgueiras, mas a maioria de nós exerce a sua atividade no Conselho de Felgueiras e é obviamente um conselho com o qual nós nos preocupamos como cidadãos, como munícipes. Este programa vai ter uma estrutura simples, terá sempre três temas. O primeiro dos quais, o primeiro e o segundo dos quais, portanto, serão indicados sempre pelo moderador do programa, nas circunstâncias serei eu, portanto, como diretor do jornal, indicarei sempre dois temas para tratarmos, serão os temas iniciais do programa, sendo que um desses temas não terá necessariamente a ver com política, portanto, poderá ser de qualquer outra temática. Nesta primeira edição escolhemos até, porque está na ordem do dia, falarmos um pouco sobre a recente subida de escalão do Felgueiras, do clube mais representativo de futebol no Conselho de Felgueiras. O segundo tema que vamos propor, também sugerido pela direção do jornal, é a revisão do plano diretor municipal. E o terceiro tema será sempre indicado por um dos nossos colaboradores, que cada um dos programas caberá a cada um deles indicar o tema. O critério escolhido para definirmos quem é que, digamos, a ordem de indicação dos temas foi critério alfabético, digamos, por ordem alfabética, e coube em sorte ser o Hélder Quintela. Já agora, Hélder, qual vai ser o tema? Podes anunciar? Bem, o tema é relativo à nova legislação para a criação e extinção de freguesias,
Felgueiras, foi promulgado nesta semana pelo Sr. Presidente da República e, portanto, está mesmo na ordem do Está dia. mesmo na ordem do dia. Será o terceiro e último tema, mas vamos com certeza reservar um tempo significativo para discutir e refletir esse tema, porque é com certeza um tema que suscita enorme interesse e curiosidade por parte dos munícipes, designadamente pelos nossos autarcas, e são muitos autarcas de freguesia no concelho de Felgueiras. Note-se que os nossos colaboradores, os nossos comentadores residentes, eles têm todos, como sabem, nomeadamente sensibilidades políticas distintas, cada um com as suas sensibilidades, com as suas simpatias de natureza política ou partidária, mas note-se que nenhum deles está aqui indicado por qualquer partido, nenhum deles representa nenhum partido, todos eles se representam a si próprios, com as suas opiniões próprias, pessoais, e é esse o objetivo e é esse o contexto que vai acontecer este programa semanalmente. É de resto também, desde o número 0 do Expresso de Felgueiras, é esse o contexto da participação dos nossos colaboradores com as suas crónicas de opinião sobre os mais variados temas, e é isso que nós vamos procurar fazer também aqui semanalmente neste novo formato que estamos a ensaiar no Expresso de Felgueiras. E o primeiro tema, como dizia há pouco, é a recente promoção de escalão do Felgueiras. O Felgueiras que conseguiu na última jornada garantir a subida de escalão nos campeonatos de futebol portugueses. E temos a sorte de ter connosco, porque é uma feliz coincidência, o presidente do clube, o Lionel Costa. Não está cá nessas funções, mas peço-lhe que vista, peço-te, se me permites, Claro, vamos tratar a todos por claro tudo, que porque sim. somos todos amigos. Claro que sim. E isto, aquilo que nós nos propomos fazer é que tenhamos aqui uma conversa absolutamente informal. Vamos todos falar de coisas muito sérias, mas com a maior informalidade possível, porque nos conhecemos todos, somos todos amigos. E é esse o objetivo. Lionel, foi um feito extraordinário. Já poucos acreditavam, tinha que haver ali uma conjugação de resultados para o Felgueiras garantir a subida de divisão, mas os deuses estiveram todos alinhados naquele dia e o Felgueiras conseguiu, de facto, alcançar esse objetivo. Sim, como se costuma dizer, os astros de facto alinharam-se todos e foi um feito obviamente muito importante para o clube, mas acho que mais do que isso, acho que foi importante para a cidade de Felgueiras e também para o concelho, porque além de elevar o clube para um patamar diferente, porque estamos a falar de uma liga com uma organização completamente diferente, muito mais profissional, vai ter muito mais rigor, nomeadamente ao nível físico, logístico, de infraestruturas, em que vão deixar de haver aqueles campos sintéticos, mesmo campos relevados que tenham menos condições, não conseguem as equipas aceder, além do acesso desportivo, há um acesso também ao nível de infraestruturas e outros tipos de requisitos que têm de ser Vai preenchidos. significar um acréscimo de responsabilidade e exigência também ao nível da direção. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas também, por outro lado, vai dar muito maior visibilidade ao clube, nomeadamente o canal da Federação, que é o Canal 11, e espero Exato. não estar aqui a cometer Transmitir nenhuma os indelicadeza aqui num canal, estar a falar de outro canal, Não tem problema mas nenhum. são temas diferentes, vai transmitir, tal como já aconteceu na época passada, nas épocas passadas, e por acaso o Felgueiras até acabou por ser a equipa dos 96 do Campeonato de Portugal que mais transmissões teve, mas agora os jogos vão passar a ser todos ou quase todos transmitidos. E o Canal 11 vai dar, inclusive, uma grelha vai dar tempo de antena na grelha, não só ao clube, mas também à autarquia e às empresas de Felgueiras, para antes do jogo, no intervalo, no pós-jogo, em que haja um jogo em casa do Felgueiras, para que se consiga promover a equipa, dar voz a pessoas da equipa do clube e também da autarquia e nomeadamente preencher a grelha com As publicidade. receitas desse campeonato, imagino que sejam mais significativas do que aquilo que foram. Sim, na nós época que terminou. também esperemos. E também não é difícil, porque a época anterior as receitas foram muito reduzidas, fruto da pandemia que vivemos. Mas há uma diferença, nomeadamente em termos de custos de plantel, há uma diferença muito significativa entre o escalão em que militou esta época e o escalão para o qual foi promovido. Terá que haver, não obrigatoriamente, mas quase necessariamente. Porque aquilo que eu ouço é outro patamar. é outro campeonato. É outro essa campeonato, expressão. são só 24 equipas, digamos que foi
não me interpretem mal, mas quase que a nata do Campeonato de Portugal, criaram esta divisão superior que, de facto, vai ser muito mais competitiva e obriga, claro, os departamentos técnicos dos clubes a aprimorarem-se, a contratarem ou melhor ou até mais caro. Muito bem. Embora que já agora, deixe-me só dizer Sim. que nem sempre o mais caro é o melhor, porque Claro. a época passada foi a época que tivemos o orçamento mais baixo dos últimos 5 anos e foi aquele que conseguimos Com melhores o nosso resultados. objetivo. Sim. Sérgio, acompanhaste o percurso do Felgueiras, vibraste imagino que vibraste como todos os felgueirenses com a conquista da promoção de divisão. Não acompanhei assim Não. tão de perto, mas fui Mas gostas de acompanhando, futebol. mas gosto de futebol e particularmente então uma equipa da casa, portanto é sempre de apoiar. De facto, por aquilo que se vai sabendo e que se vai conhecendo, foi um período bastante difícil do Felgueiras. Não foi fácil e compreendo que o Leonel não fale nisso porque não foi fácil, com certeza, a gestão. Ao contrário daquilo que transmitiram, portanto, na Assembleia, quando passaram o testemunho, de facto havia algumas heranças e havia algumas coisas para resolver, ou muitas coisas para resolver, que foram sendo uma dor de cabeça, mas que esta direção, e aqui encabeçada pelo Leonel, soube resolver. Isto, do ponto de vista de gestão, digamos assim, do ponto de vista desportivo, de facto é um feito, foi muito bom e os astros alinharam-se. Também é preciso merecer um bocadinho a sorte, não é? Fazer por merecer a sorte. Alguma vez. Os deuses estiveram todos Tiveram todos. Tiveram ali, reuniram-se em concílio e foi ali uma conjugação de resultados incrível. E ajudaram bastante, ajudaram de facto. E portanto, esta subida permite uma série de coisas positivas que o Leonel já aqui referiu e algumas delas eu até desconhecia do ponto de vista da informação e da exposição que o próprio clube tem e da cidade, o que é muito, muito positivo. Mas Paulo, és um jovem, és o mais jovem aqui deste painel. Os jovens são habitualmente vibrantes com estes momentos. Tu não te recordas, já obviamente eras muito novo, Infelizmente não me recordo. dos tempos áureos do Felgueiras, nomeadamente quando era uma equipa super competitiva, ainda que nos escalões Se calhar secundários. quase não nascido. Provavelmente. Estava aqui a fazer umas contas de cabeça enquanto elaborava aqui este raciocínio, a ver se ganhava aqui algum tempo para tentar ver se provavelmente não serias ainda nascido. Não eras de certeza. Não eras de certeza. Aqui o 97, não foi? 95, 96. 95, 96, portanto não eras nascido, com certeza. Ainda nem sequer projetado estavas. Portanto, não viveste esses momentos áureos do clube. O clube passou pela primeira divisão, fez até uma época muito interessante, com resultados muito interessantes, simplesmente não. Depois teve Primeira volta. uma reta, Toda a gente diz isso. Toda a gente fala uma nisso, reta aquela primeira final volta. que, enfim, acabou por deixar os felgueirenses todos frustrados porque acabou por descer a divisão, mas há agora ao regresso, finalmente, o regresso do Felgueiras a um patamar já com outra visibilidade. Imagino que haja da tua parte uma enorme satisfação. Tu convives com muitos jovens, obviamente jovens da tua idade, felgueirenses. Sentiste neles também essa satisfação? Sentiste neles que têm de facto uma ligação grande ao clube da sua terra? Sim, Armindo, é como disseste, eu acho que ficamos todos felizes e contentes. Isto é claro, eu tive a oportunidade no mesmo dia de poder pessoalmente dirigir-me ao Leonel, não é? E dar-lhe os parabéns e à direção. Mas digo-te que eu acho que os mais jovens e a juventude, felizmente, está cada vez mais preocupada e voltada para os resultados do clube da nossa terra, e é assim que tem que ser. Nós partilhamos muitas vezes estas opiniões que têm que partir de nós, tem que começar na juventude e com os mais jovens, e eu acho que nós estamos mais preocupados e ainda bem com os resultados do clube da nossa terra, que conseguiu um feito que todos nós consideramos assinalável num contexto particularmente difícil, já foi explicado cá. Isso também é de salutar, um contexto particularmente difícil e um bom resultado, uma subida de divisão.
E agora espera-nos um patamar mais competitivo, com mais dificuldade, é certo, mas que dignifica a cidade, dignifica a nossa terra, dignifica um dos símbolos da nossa terra, E inevitavelmente. logo que logo seja permitido o acesso do público aos estádios, seria bonito ver o estádio cheio de muitos jovens. Sem dúvida, sem dúvida. E esperar que se repita nos próximos 2 anos. Era bom sinal. Era sinal que chegávamos de novo à primeira, À primeira divisão. liga. Helder, o teu coração dividido, lixense e felgueirense, vibrou com esta conquista do Felgueiras. Tu sim és contemporâneo desse período, porque somos da mesma geração. Recordas-te com certeza desses tempos? Recordo porque nesse dia em que o Felgueiras em casa carimbou a subida de divisão, eu estava como repórter da Rádio Felgueiras no estádio do Vizela a acompanhar o Lixa no último jogo, o que não deixa de ser até sintomático quando o Vizela agora chega à Primeira Liga. Portanto, lembro-me. Já nesse tempo tinhas o coração muito dividido, Tinha não um coração dividido, porque sempre tive, porque estava na Lixa, mas o meu pai era um Sim, professor sim, felgueirense sim. unitário do ponto de vista. Isso quando raramente essas equipas se cruzam porque jogam em escalões Sim, diferentes. eu Mas quando um vi- Felgueiras Lixas, tu eu quando gostas vivia mais na- que o Lixa ganhe, o Felgueiras? É um coração assim dividido. É mesmo, difícil, não é? dividido. Mas lembro-me daquelas noites em que o Lixa jogava com o Felgueiras, ou que o Lixa conseguia melhores resultados que o Felgueiras e subia a divisão, e havia uma caravana automobilística que vinha a Felgueiras dar a volta a apitar e depois voltava para o Lixa. Ou então ao contrário, também acontecia. Dava um certo gozo. Mas isso. portanto, esse é quase aquela coisa do bairrismo latente nas pessoas. Hoje em dia acho que esse bairrismo continua a existir, mas é mais positivo porque as próprias equipas já se complementam e já estão em patamares diferentes e vivem as coisas de uma forma completamente diferente. E obviamente que hoje, aliás, eu vivi intensamente a última oportunidade que o Felgueiras teve de chegar à segunda liga, na altura no play-off com o Farense, que chegou à Primeira Liga. Chegou à Primeira Liga. Chegou à Primeira Liga, foi um balde de água fria, obviamente para toda a gente que esperava, até depois de um bom resultado em Felgueiras, e que as coisas pudessem acontecer, e agora claramente o Felgueiras é um outro clube, já não é o mesmo clube inclusive desses tempos áureos. Foi bonito ver que, apesar de ter acabado o Felgueiras desse tempo, e surgido 2 ramos com 2 equipas, que houve uma junção de vontades e que houve essa capacidade de entendimento para formar novamente um grande clube em Felgueiras. A própria gênese hoje do clube é diferente, porque é suportado também numa sociedade anónima desportiva, e isso também traz outros desafios, certamente, na própria gestão do clube. Se calhar até no próximo ano vamos ter a equipa a ser a equipa que está a disputar a Liga 3, será a equipa da SAD e não a equipa do clube. Portanto, no fundo é a mesma entidade, mas acaba por ser a equipa da SAD, e isso também abre uma porta que nós não nos podemos esquecer nunca, que é os apoios e como é que isto vai funcionar. Porque até agora estamos a falar de uma equipa amadora, de um clube, que do ponto de vista de apoios enquadrava-se dentro daquilo que é o Regulamento de Apoio ao Desporto Amador, do RAD, e passando a estar num patamar como é a Liga 3, representada pela SAD, como é que isso pode ser resolvido? E certamente que os passos terão que ser dados de forma sustentada, porque não podemos voltar a ver acontecer ao Felgueiras aquilo que aconteceu ao Felgueiras e que aconteceu a muitas outras equipas que estiveram no mesmo tipo de situação, que subiram aos lugares mais altos e depois simplesmente vieram. Mas faz sentido, na tua opinião, nomeadamente, que a Câmara Municipal possa e deva reforçar o apoio financeiro ao clube para a próxima época, atendendo Obviamente ao tem que quadro haver das um contexto responsabilidades. positivo, mas tal como o Lionel acabou por dizer, também que eu não conhecia esses contornos do ponto de vista de retorno publicitário, de retorno mediático que a Liga traz, faz sentido, como por exemplo nós vimos no município vizinho de Vizela, em que há uma aposta grande do município do ponto de vista publicitário, de promoção da cidade e do concelho, através de um dos seus baluartes, e vimos que em 2 épocas consecutivas chegou à Liga 2 e agora chega à Liga Principal. Portanto, faz todo o sentido que haja essa componente. Obviamente que não são apoios ao desporto amador, mas faz sentido que hajam os veículos que sejam relevantes para potenciar
aquilo que é o clube, neste caso na Liga 3, mas também garantir, e acho que aí tem que haver uma responsabilidade que se calhar eram outros tempos e não existia, tem que haver claramente também uma regra de transparência na gestão do clube e da SAD, que permita também dar um conforto da forma e que não haja uma mistura entre a política e o futebol, porque também vimos aquilo que aconteceu no Felgueiras de outros tempos. Mas necessariamente terão de ser criados mecanismos diferentes Pois, para prestar o apoio. E agora fazer ao futebol. essa pergunta ao Luís Paulo. O Luís Paulo integra a bancada do grupo que neste momento governa o município de Felgueiras, sim, acredito, liderado por Nuno Fonseca. O Luís Paulo é deputado municipal desse grupo. Encaras com bons olhos essa possibilidade, de um município poder vir a reforçar o apoio ao clube, no sentido, enfim, de garantir outra capacidade, outra competitividade do Felgueiras? Certo. Há uma coisa que é certa. Necessariamente terá de ser criado um novo mecanismo para apoiar o Futebol de Felgueiras. E é um bocado isto, é nós tentarmos perceber, mediante, poderão aqui surgir um maior nível de receitas, digo eu, associadas, não sei, até possivelmente direitos televisivos, não sei, não faço ideia, não tenho noção disso. Então, não sei se o Lionel poderá responder a isso. Mas, se do ponto de vista publicitário, existir um nível de receitas, um volume de receitas maior do que já existe, É essa a expectativa, já vamos ouvir o Lionel sobre isso. Isso é positivo. E depois é um balançar entre aquilo que é preciso e necessário para que o Felgueiras continue a ser uma equipa competitiva e que consiga repetir o feito, como disse, nos próximos 2 anos. E balançar e contrabalançar. E contrabalançar. Não, e para a equipa contrabalançar. motivacional. Exatamente. Não, e Olha que era uma boa contrabalançar. aquisição. Para o coaching, que é esta. Não, e contrabalançar isso, e contrabalançar essas receitas que podem surgir a mais do que surgiam no passado, com aquilo que é necessário para manter o clube competitivo. Claro que, se depois deste contrabalançar ainda será necessariamente, ou poderá ser necessário reforçar esse apoio, então eu tenho que concordar com o reforço desse apoio. Mas acho que é sempre o contrabalançar daquilo que o Felgueiras poderá ter de receita associada a essa publicidade com aquilo que será preciso para que o Felgueiras seja uma equipa competitiva. E depois o município tem que, na minha perspectiva, colmatar o que falta. Sérgio, o Lionel há pouco, o Helder referia a necessidade de haver transparência na forma como esses eventuais apoios venham a ser atribuídos, mas também a transparência do lado da administração do clube. Isto, pronto, numa alusão a algumas situações eventualmente menos claras que terão ocorrido no passado, com o anterior clube. Comungas desse ponto de vista do Helder? Acho que faz sentido que todo este processo seja acompanhado do devido escrutínio? Sim, completamente. O facto de estarmos a passar novamente e podermos aprender com aquilo que aconteceu no passado, para além de que as regras em termos de apoios do município a clubes profissionais, portanto, são muito mais apertadas em termos de legislação, portanto, todas essas questões, mas terá que haver um mecanismo para que, de alguma forma, possa haver um determinado apoio em circunstâncias especiais e em circunstâncias bastante claras, portanto, possa acontecer do ponto de vista da publicidade, do retorno para o município, de algum tipo de apoio desse género, mas tudo com regras muito transparentes. E, de facto, aqui... E que haja um benefício, que não seja um apoio apenas pelo apoio, que haja um benefício e um retorno, nos dois sentidos. Lá está, essa questão do benefício que referiste. O principal benefício, em termos substantivos, será a divulgação da imagem do Conselho. Deste há pouco exemplo, o excelente exemplo de Vizela, de facto foi uma aposta incrível da autarquia e de um conjunto de entidades, de empresas que apostaram de forma muito, muito assertiva no clube e, de facto, com resultados extraordinários. Garantiu a subida à escala maior do futebol português e nós sabemos porque ouvimos testemunhos de dirigentes de clubes, o quão isso é importante e o que isso significa em termos de acréscimo de receitas. De receitas é muito importante. Quando os clubes descem, sobretudo quando descem da primeira para a segunda liga, há ali uma quebra enorme e depois é muito difícil desabituar, regressar. Lionel, só mesmo para encerrarmos este tema, o primeiro tema, a questão basicamente é a mesma. Como presidente do clube,
Já houve conversas nomeadamente com o Presidente da Câmara, ou com o Departamento Executivo, no sentido de poder acautelar essa situação, ou seja, poder garantir aqui um reforço de apoios do município. Já houve conversas. É assim, eu claramente estou aqui numa espécie de um conflito de interesses. Política e futebol, que é uma mistura um bocado explosiva. Não, agora estamos E a em falar jeito de de futebol, brincadeira, estamos a falar além de ser advogado, que também é uma profissão. Portanto, junto aqui 3 profissões que não são muito E remuneratórias. comentador no Expresso Salgueiro. Exatamente. Há aqui, de facto, um conflito de interesses. De facto, Gritante. parece que tenho aqui um alvo. Vamos lá, não precisas de responder. Não, mas deixa-me só dizer, sim, de facto, já tivemos o cuidado de agendarmos e fomos recebidos pelo Sr. Presidente da Câmara E é o Sr. Vereador. sentiste a abertura. E o Sr. Vereador do Desporto. Reclamamos, sinalizamos algumas coisas que acho que não vale a pena, não é aqui o momento, nem é o tema, mas relativamente a esta questão, claro que pedimos, achamos que o clube, como está num patamar acima, merece uma compensação, um subsídio maior. Discordo do que diz o Luís, que no fundo a Câmara tinha que se imiscuir na atividade do clube para perceber se ele vai ter lucro. Então, se tem lucro, não precisa da receita, ou não precisa de tanta receita. Até porque não nos podemos esquecer que, apesar de haver mais receitas, não temos dúvidas que vamos ter mais receita de sócios, bilheteiras, camarotes. Aliás, em relação à época passada, vai ser brutal por causa disso. E também temos que contrabalançar com o excesso de despesas que vamos ter precisamente no âmbito daquilo que falavas. Vamos ter que ter uma equipa muito mais competitiva. Eu percebo o que é que dizes. Perceber que não foi isso não que é eu a Câmara disse. que tem que compensar tudo. Não foi isso que eu disse. Nós temos que perceber qual é que vai ser. Tu disseste no início, as receitas necessariamente ou poderão aumentar ou irão aumentar um pouquinho. Esperamos que sim, que vão aumentar. E eu também espero que sim. E aquilo que eu disse foi, nós temos que manter o clube competitivo. Eu quero que o Futebol Clube Felgueiras continue competitivo. E a Câmara necessariamente terá um papel no que faltar para manter o clube competitivo. Nenhum de nós, acho eu, se opõe a um aumento ou a um reforço desse apoio, garantindo a transparência e garantindo aquilo que o então, deixa-me só dizer, disse. relativamente à forma como pode ser feito, atenção, aqui é um regulamento novo, uma competição nova, está tudo muito em análise e posso dizer que já na segunda-feira vai haver uma reunião entre a 3, Câmara, Federação e Clube, até para fazer, a Federação está disponível para, em parceria com estas outras 2 entidades, fazer algumas melhorias no estádio para dar mais, embelezá-lo ainda mais. Portanto, ainda temos aqui algumas dúvidas, mas vamos imaginar aqui o cenário de que realmente este apoio que era dado até agora, que cai fora do regulamento do apoio ao desporto amador. Muito provavelmente vai acontecer isso. Depende. Há aqui algum regulamento. Qual é o grau ainda... de profissionalização? É a terceira liga que vocês vão disputar. Qual é o grau de profissionalização? A primeira liga, obviamente, Bem, vamos falar, então vou falar abertamente, até porque eu costumo os dizer que não fui aos equipa temas. técnica, serão todos profissionais? Não. Contrariamente àquilo que se previa inicialmente que a Liga 3 ia ser profissional, porque alguns clubes, porque é uma fase de adaptação ainda a esta nova liga, existem as 2 possibilidades. Profissional ou amadora, ou as 2 coisas. Portanto, os clubes, à partida, é muito mais fácil para conseguir ter alguns amadores, dentro do cumprimento da legalidade, vão optar por se inscreverem como amadores. Mas peço desculpa interromper. Uma equipa da terceira liga, em termos de custo, porque com certeza já tens falado com dirigentes de outros clubes que já disputavam este nível competitivo. Estamos a falar de um aumento em termos de custos de orçamento, o dobro daquilo que tinham. Consegues quantificar? Lá está, depende muito da projeção técnica que se faz para a equipa, porque também depende muito da projeção em termos de ambição de resultados. É isso. Preparar uma equipa para subir divisão, preparar uma equipa para fazer um campeonato tranquilo, obviamente. Claro. Costuma-se dizer que uma equipa que sobe com um determinado orçamento e esse orçamento chega para na divisão superior se manter serenamente, porque o custo para subir é muito pesado. Portanto, o custo vai aumentar, sim, ao nível de taxas de jogo, policiamento, várias outras coisas que são necessárias para a organização do jogo e porque vamos ter, apesar de não ser obrigatória, vamos ter que ter necessariamente mais profissionais, seja nos vários ramos do Departamento de Recursos Humanos, vamos ter mais custos, sejam salariais, seja de sociais, de segurança social, IRS, e porque um objetivo do clube seja
quem for que esteja à frente do clube, é agora também crescer a profissionalização ao nível de... Este tema dava aso, obviamente, Dava, a um dava, programa claro. e provavelmente não chegava. Provavelmente não chegaria. Este e todos os temas, vamos já de certeza Sim, porque confirmar isso outra os vez. temas que vêm a seguir também são, com certeza, temas bem interessantes, digo eu, porque são, como dissemos no início do programa, são temas que estão na ordem do dia e que interessam, imagino que interessarão à maior parte dos felgueirenses. E vamos então entrar no segundo tema, que foi também um tema indicado pela direção do jornal, que é o processo de revisão do plano diretor municipal, que foi já aprovada pelo Executivo Municipal. Agora vão seguir-se um conjunto de outras fases até se concretizar a versão final, discussão pública, depois a ratificação na Assembleia Municipal. Eu vou pedir ao Luís Paulo que seja o primeiro a falar sobre este assunto, porque faz parte da bancada que suporta, em termos políticos, o Executivo Municipal de Nuno Fonseca. Luís Paulo, este foi um objetivo traçado ainda em período de campanha eleitoral por Nuno Fonseca, quando se apresentou como candidato à Câmara, acabou por ganhar as eleições e reafirmou que, de facto, esse objetivo era fundamental para ele, do ponto de vista político, para ele, para o Executivo, concluir o processo de revisão do plano diretor municipal. Do lado do Executivo, aparentemente haverá missão cumprida. Foi uma vitória pessoal, política de Nuno Fonseca ter conseguido este feito, ter-se conseguido finalizar ao fim de 27 anos, em apenas 3 anos e meio, concluir o processo de revisão do plano diretor municipal de Felgueiras? Não, olha, a subida do Felgueiras deixou-me extremamente feliz, mas eu confesso que este processo, ao final de 27 anos, começarmos a ver aqui alguma luz ao fundo do túnel, também. Poderá ser uma vitória política. Tu não te lembras quando foi aprovado a versão do PDM? 93, 94. Não te lembras? Mas também não me lembro. Não tens memória? Não, eu não me lembro. Sei que foi 93, 94. Também ainda não tinhas... Mas aqui o que me parece poderá ser uma vitória política, mas teremos que esperar também pela Assembleia Municipal. O processo de consulta pública, o procedimento de consulta pública está a decorrer e a Assembleia Municipal terá ainda que aprovar o documento, sendo que, e aqui, eu acho que mas será... adivinhas que haja dificuldades Sinceramente, o próprio PSD no Executivo. Eu aliás, houve inclusive uma vereadora do Partido Social Democrata que votou a favor. Sim. E os demais elementos abstiveram-se. Certo, eu não tenho aqui que estar... Mas a mim parece-me que sim, aliás. Isto é uma questão sincera, eu digo isto sinceramente. Uma questão de responsabilidade política. É tão importante fazermos isto e aprovarmos um documento desta natureza 3 décadas depois, que eu acho que não haverá, acho eu, algum constrangimento, um constrangimento avultado no dia da votação na Assembleia Municipal, que a partir será uma Assembleia Municipal extraordinária, só para analisarmos o documento. E, portanto, aí sim, e depois dessa aprovação da Assembleia Municipal, eu acho que poderemos dizer que é uma vitória clara do Sr. Crítico de Nuno Fonseca. Isso, para mim, parece-me claro. Conseguir fazer em 3 anos e meio aquilo que o PSD não conseguiu fazer em 8 é uma vitória política, a mim parece-me claro isso. Sendo que, e aqui também temos que ser sinceros, existem responsabilidades políticas de todos os executivos municipais que passaram na Câmara. Isso é claro. O PSD esteve lá 8 anos, o Sr. Crita está lá quase há 4, mas o PDM não é revista há 27. Portanto, existem responsabilidades políticas repartidas por todos os executivos municipais. O Sr. acredita, com certeza, não tem qualquer tipo de respresponsabilidade. Sim, certo. Mas o PS que o apoia. Agora, o Partido Socialista, que está que faz parte da coligação que suporta o Executivo, esse sim tem responsabilidades políticas porque governou o município durante vários mandatos. Isso sim. Isto indo de encontro ao teu raciocínio. Certo, mas isso... As responsabilidades políticas, obviamente, certo, são completamente repartidas. Isso é a minha opinião pessoal, não tenho dúvidas disso. Conheces o PDM? Sim, eu estive a fazer a minha consulta pública. Sinceramente, parece-me um bom PDM. É certo que é um documento muito técnico, eu tenho a noção disso, mas parece-me um bom PDM. Existem até 2 artigos no regulamento que eu posso referenciar, nomeadamente o artigo 12, que é um artigo que aponta para aqueles problemas de não podermos construir onde não existe infraestruturação, nomeadamente saneamento. Nós temos um problema claro também de saneamento no nosso concelho. E, portanto, este artigo 12 poderá vir resolver com soluções individuais esse problema. Portanto, poder construir mesmo onde não existe
esse tipo de infraestruturas com soluções individuais adequadas, nomeadamente as tradicionais fossas. E o artigo 16º também, que fala-se muito também, já falámos várias vezes na Assembleia Municipal, aqueles problemas, aquelas irregularidades associadas a algum licenciamento ainda. Isso é público, que há Existem algumas industriais em irregularidades. Felgueiras cujo processo de licenciamento não E este artigo 16º não é propriamente exemplar. Este artigo 16º no regulamento do PDM, que está em consulta pública mais uma vez, parece-me que poderá também ajudar a resolver algumas destas situações. Para concluir, depois da aprovação em Assembleia Municipal, e eu acredito nesta aprovação, é uma questão de responsabilidade política, acho que parece-me claro, será uma vitória do Nuno Fonseca, o senhor acredita. Foi um compromisso assumido pelo senhor acredita e pelo Nuno Fonseca há 4 anos atrás, que estará e que está para ficar cumprido, o que é ótimo. Naturalmente, nós não vamos conseguir agradar, isto é um PDM, o PDM é um plano generalizado, geral, não dá para agradar a todos, nós não vamos conseguir agradar a toda a gente, mas eu acho que é ótimo, não tenho dúvidas disso, e até admiro, e digo-vos isto mais uma vez, a coragem do próprio Presidente de Câmara trazer isto a 3, 4 meses das eleições. Independentemente das repercussões que possa ter em determinados casos, independentemente das repercussões que mas possa ter. não deve haver desta situação, enfim, aquilo que representa em termos de elan político para Nuno Fonseca ter sido o chefe da equipa que concluiu a revisão do plano diretor municipal e, em contraponto, enfim, alguns embaraços que possam decorrer da entrada em vigor do novo plano diretor municipal, porque é impossível agradar a toda a gente, aí que eu quero chegar. E aliás, o Presidente da Câmara tem dito isso, portanto, é impossível acomodar todas as expectativas dos municípios, porque há um conjunto de constrangimentos de impeditivos do ponto de vista legal que não permitem garantir algumas ambições de alguns municípios, que têm, obviamente, os seus legítimos desejos de verem consagradas as suas necessidades, aquilo que pretende. Mas achas que não deve haver o Nuno Fonseca sai a ganhar deste processo? Isso sem dúvida, claramente. Isso sem dúvida. Mas para mim é claro e denota alguma coragem política trazer isto a 3 ou 4 meses das eleições. Está preocupado com o resultado final, que é beneficiar Felgueiras, independentemente dessas pequenos constrangimentos que possam existir. Aliás, nós também temos debatido isto na Assembleia Municipal. O PSD diz imensas vezes que o PDM estava quase pronto. Há 4 anos atrás estava quase pronto, faltava pouco. Mas não trouxe. E gostava que me respondessem mesmo porquê que não o trouxeram. E podemos especular. Poderá ter sido uma questão de timing político. Se calhar não era um bom PDM, não sei, mas por acaso eu gostava de poder comparar aquilo que tinha. Eu ouvi-te várias vezes na Assembleia Municipal, porque representas a bancada do PST, na Assembleia Municipal ouvi-te várias vezes tecer críticas veementes a este processo, à forma como o Sim Acredita e o Nuno Fonseca conduziram este processo. Agora que este processo aparentemente estará a chegar a bom porto, mantens o mesmo tom crítico que evidenciaste relativamente àquilo que aconteceu? Eu explico isto facilmente, porque de facto, conforme disse o Luís, o PDM estava quase pronto. Respondendo à questão do Luís, eu concordo. É evidente para todos neste momento que se calhar houve aqui um taticismo político, porque eu acho que o PDM pode ser um presente... Taticismo político anterior executivo. Anterior executivo. Ou seja, achas que não tenho certeza e não estou aqui a responder. Mas poderia ter havido condições para o anterior executivo liderado por Inácio Ribeiro ter concluído o processo de revisão? Achas que isso podia ter acontecido? No momento foi alegado que não. Desconheço em concreto, não conhecia o processo. Se o PDM estava quase concluído, aquilo que causa alguma estranheza aos municípios, digo eu, é se esse processo estava efetivamente quase concluído, 3 anos pode parecer pouco tempo, mas também pode parecer muito tempo que o atual executivo tenha demorado 3 anos a concluir uma coisa que estava praticamente feita. O que é que está aqui? O que é preciso esclarecer no teu ponto de vista? Bem, só para esclarecer aquele ponto anterior. O taticismo eu acho que porque de facto eu acho que o PDM é um presente envenenado.
Eu concordo com o Luís, é um facto positivo para Nuno Fonseca e para o seu executivo, que foi uma promessa que fez e vai cumpri-la. Portanto, ok, positivo, mas é um presente envenenado. E por causa disso, para o PSD, poderia não ser, ou entendia que não era o melhor momento, aprovar um PDM que não ia corresponder, porque não poderia, porque a lei é muito, tem muitas restrições, não ia corresponder às expectativas dos felgueirenses. Então, poderia ter havido esse taticismo. E eu entendo, e aliás, eu disse isto, não digo agora, disse isto nas outras Mas isso foi um erro, assembleias foi um erro. municipais. Agora, vista a distância de 4 anos, foi um Sim, erro claro do que anterior foi, executivo. porque a candidatura, sim, acredita, embandeirou muito em 2 temas, o PDM e o Departamento do Urbanismo das obras que não eram aprovadas. Foi as 2 principais bandeiras, de tal forma que eu conheço casos que criticavam o famoso arquiteto Geada, e eu não estou a dizer que tinham razão ou não quero entrar por aí, mas que quando se lhe perguntava se alguma vez teve algum processo em a correr termos de obras nos serviços municipais, diziam que não, mas pronto, de facto foi uma mensagem muito boa que a candidatura do Sim Acredita passou, porque aliado tudo ao urbanismo, porque... Mas concordas que, de facto, esse período foi um Sim, período sim, difícil? sim, claro que sim. Esse Claro que sim. senhor que esteve nesse departamento importante da Câmara criou algumas dificuldades, são públicas, toda a gente se Sim, são queixava. públicas e a partir do momento, eu costumo dizer que a partir do momento que, obviamente, as pessoas às vezes fazem críticas e não é por elas existirem que quem está convicto da sua linha, das suas diretrizes, que se vai demover delas. No entanto, ali era quase transversal a toda a gente. Portanto, costuma ser onde há fumo, há fogo. Aqui havia mesmo fogo à vista, portanto, já não era só fumo. Sérgio, é conhecido que defendeste variedíssimas vezes, no Expresso de Felgueiras, a orientação política do anterior executivo. Visto agora, como perguntei há pouco ao Lionel, visto agora esta distância de 4 anos, achas que foi, e dando como adquirido, nenhum de nós está em condições de o fazer, mas partamos pelo menos desse cenário, dando como adquirido que se tivesse havido vontade política por parte do anterior executivo, teria sido conseguido aprovar o PDM. Consideras que isso, a ter acontecido, poderá ter sido um erro fatal para a equipa liderada por Inácio Ribeiro, que depois se traduziu, digo eu, eventualmente também nas urnas com a derrota eleitoral? Sim, desse ponto de vista, sem dúvida que foi um processo mal gerido. Portanto, não nos podemos esquecer que certas divisões, certos departamentos, como o caso do urbanismo, a pessoa que está à frente tem que ter também algum perfil político e alguma percepção, pelo menos política, das coisas, interpretação. Porque não vale a pena só a questão técnica, porque muitas vezes explicar até a questão técnica podem ser mal explicadas e depois induzir as pessoas em erros e comungarem muitas vezes de situações como o Lionel aqui referiu, de pessoas que nem sequer tinham um processo de licenciamento no município, fosse para a construção, licenciamento, ou o que fosse, e que criticavam, portanto, o urbanismo. Portanto, essa ideia formou-se, foi muito bem aproveitada, de facto, pelo Sim Acredita e com bastante sucesso. Foi uma ideia que transpareceu, mas voltando à questão, eu tenho também a convicção agora, e começa-se a formar cada vez com mais certezas, que eventualmente possa ter havido aí uma questão de estratégia, taticismo político, no sentido de não apresentar. Nós vemos agora que, e talvez Excesso de confiança, de perguntas. Muito receio de que o documento não tivesse o impacto positivo junto da população, dos empresários, que queriam ver algumas situações empresariais resolvidas, zonas industriais, e, portanto, não conseguiam, de facto, chegar até aí. Houve receio da parte do Executivo, penso eu, de levar avante. E isso também pode explicar também aqui outra questão de ter demorado 3 anos agora. Um documento como o PDM é um documento estratégico para a região e, portanto, que define uma estratégia
de quem lidera, de quem está no poder, e define também uma política que pretende para o território. Ora, é provável que, neste caso, Nuno Fonseca, o Presidente, tenha querido dar algum cunho e alguma visão diferente. Nós sabemos, por exemplo, aquilo que o Luís referiu aqui, E é natural naquele artigo. Sim. E naquele artigo que o Luís referiu há bocado, de poder permitir infraestruturar ou construir em zonas não infraestruturadas, que houve um compromisso da parte deste Executivo em termos de assegurar um investimento necessário, nomeadamente no saneamento nos próximos anos, e nós vemos os investimentos avultados que estão anunciados, 5 milhões, acho que até passa de 5 milhões, Sim. em termos de saneamento, porque foi um compromisso assumido para poder cumprir com este PDM, para poder chegar e cumprir com a legislação. Ora, isso também pode explicar um bocado o tempo que demorou. De facto, também é preciso alguma coragem e comungo aqui também um bocado da opinião, mas acho que, acima de tudo, acho que quem está a liderar também se deve abstrair um bocadinho daquela questão política de governar a pensar nas eleições e se vou ser eleito no próximo, porque vou atrasar este processo ou adiantar aquele em função do taticismo político. E é um risco, como outro qualquer, e, portanto, é claro que vão haver pessoas descontentes, é claro que vamos ter industriais descontentes, porque pretendiam que fosse ali, e não é ali o licenciamento industrial, vai ser no outro lado qualquer, e, portanto, mas isso é perfeitamente aceitável, julgo eu, e acho que gerir de uma forma mais despreocupada em relação ao futuro eleitoral imediato, acho que traz mais vantagem. Mas politicamente Nuno Fonseca sai a ganhar deste processo? Sim, completamente. Acho que cumpre com o objetivo e, portanto, isso aí é inegável, portanto, conseguir colocar cá fora em 4 anos. Helder, a mesma pergunta para ti. Politicamente, o facto do plano no diretor municipal ter sido já aprovado pelo atual Executivo é também uma vitória política significativa de Nuno Fonseca, no teu ponto de vista? Eu acho que é uma vitória política, mas a catástrofe eleitoral não é apresentar o PDM. A catástrofe eleitoral seria não apresentar um PDM, fosse ele qual fosse. Portanto, neste momento, quando o Luís e o Sérgio falavam da coragem política para apresentar o PDM, eu acho que é precisamente o contrário. Eu diria que o Nuno Fonseca não tinha outra alternativa. Não teria outra alternativa. Se não conseguisse apresentar o plano de diretor municipal, seria politicamente complicado. Até disse que não se candidataria. Fosse qual o PDM, sobre a candidatura. Até porque ele assumiu publicamente numa reunião de Câmara, ainda na primeira mandato, que não se recandidataria. Sim, mas entretanto, em novembro do ano passado, o Partido Socialista já aprovou em plenário realizado na Lixa uma coligação entre o Partido Socialista e o LIVRE para suportar a candidatura do Sim Acredita, sabendo-se que o líder máximo do movimento de cidadãos Sim Acredita é o Nuno Fonseca. Portanto, havia aqui, digamos, uma pressão política também sobre o próprio Presidente da Câmara. Tinha que existir o PDM. E ainda bem que existe no PDM. E é claramente um ponto de viragem. Mas concordas com aquilo que o Sérgio disse, que este PDM tem mais, se me permite essa expressão, tem mais a cara de Nuno Fonseca do que a versão anterior? Não sei. A pergunta acho que nenhum de nós que está aqui pode responder. Porque o PDM, sendo um documento estratégico, como o Sérgio referiu, a visão política e estratégia que foi seguida para o PDM não foi ainda apresentada por ninguém. Era o que eu perguntava sempre nas assembleias. Eu ainda não ouvi. É o tema que eu ia introduzir a seguir. Eu ainda não ouvi. É uma crítica recorrente, nomeadamente do PSD, na Assembleia e na Câmara. Mas não é só no PSD. Nem os cidadãos hoje, aquilo que os cidadãos hoje, qualquer felgueirense que queira saber o que é o novo PDM, e já estamos sensivelmente a metade do prazo da consulta pública,
ninguém sabe qual é a visão estratégica que está implementada no Até PDM. porque Tem acesso. não houve, tanto quanto se sabes, se estiver aqui a dizer não houve apresentação, não houve sessão nenhuma. pública. Que é, Luís mesmo Paulo, não achas estranho isso? O facto de estamos a meio já do período de discussão pública e o Executivo ainda não ter apresentado à população esse documento. Como é que as pessoas se vão pronunciar se não têm acesso? Quer dizer, acesso têm, mas faltam nomeadamente explicações técnicas. Não têm tempo de tirar um curso para o perceber. Porque é um documento muito técnico. É um documento muito técnico. Que não é acessível à generalidade. Mas além disso, não há uma estratégia. Assim, ninguém conhece hoje qual foi a estratégia. Porque na altura em que Nuno Fonseca tomou posse, disse que iria reverter o processo do PDM que já estava em marcha pelo PSD para o ponto inicial de partida, porque lhe pretendia dar um cunho pessoal, mas nós hoje não conhecemos qual foi a estratégia. Parece, a mim e a muita gente, parece que o PDM foi revisto apenas por uma questão de desbloquear terrenos para construção, ou seja, de desbloquear situações para construção. E um PDM é muito mais do que isso. Um PDM não é se o terreno A ou o terreno B vai poder ser utilizado para construção ou não. É muito mais do que isso. É toda a ocupação do território no concelho de médio e longo prazo. As zonas industriais, as zonas escolares, os parques... Mas isso está previsto no PDM. Por acaso, esta questão das zonas industriais é exatamente um dos problemas... Mas nós não conhecemos. Aliás, o próprio Presidente de Câmara, na apresentação no Executivo Municipal, destacou muito. Há uma zona industrial em... Elas estão devidamente identificadas. Pela primeira vez há zonas industriais devidamente identificadas. Onde é que são as zonas verdes? Onde é que são as zonas escolares principais? Onde é que, por exemplo, vai ser construído o novo cemitério municipal? Porque, por exemplo, já se está lançado um concurso público para fazer o projeto do cemitério municipal. Fala-se que vai entrar novamente e ferir o Monte Santa Quitéria e não ouvimos nada sobre isso. E faltam aqui explicações. Mas houve erros do ponto de vista político, houve erros do ponto de vista processual. Por exemplo, a Comissão de Acompanhamento, o representante da Assembleia Municipal, nunca deu explicações aos deputados municipais, e eu fui ouvindo das Assembleias Municipais, nunca deu explicações sobre o que é que estava a acontecer. Ou seja... Luís Paulo, esta crítica do Hélder, no teu ponto de vista, faz sentido. A própria Assembleia Municipal não foi, digamos, não foi contemplada com a informação que era suposto ter sobre a evolução do processo de revisão do plano diretor municipal. E deixa-me só a última nota. E os vereuniadores receberam um documento de milhares de páginas, complexo, a 2 dias da reunião do Executivo, e o Sr. Presidente de Câmara, pelo que eu conheço, não fez uma apresentação detalhada sobre o que era aquele PDM. O Presidente de Câmara fez uma apresentação em 2 tempos. Abreviada. Uma primeira apresentação genérica e depois respondeu a algumas questões suscitadas, nomeadamente pelo Sr. Vereador do PSD, João Sousa. Eventualmente pode até não ter correspondido às expectativas do PSD, mas que o Sr. Presidente da Câmara respondeu, eu assisti... Mesmo do ponto de vista do que se aquilo que o PSD disse é que faria... Aquilo que o PSD disse nessa reunião é que teria feito sentido haver uma explicação mais técnica, uma presença de técnicos do município. Aliás, no outro Plano Diretor Municipal 93-94, existiram reuniões regulares com a população e com os políticos, presidentes de junta, membros da Assembleia Municipal, para explicar o que estava a acontecer. E quando dava ordem disso, eu, ao contrário do Luís Paulo, já era nascido, tenho esse triste fato, alguns de nós que aqui estão presentes, e recordo perfeitamente de ter havido sessões públicas de discussão, de apresentação, o arquiteto Jordão, recordo perfeitamente dele ter estado... São momentos que nos ficaram na memória, porque foram momentos na altura também bem importantes. Luís Paulo, a pergunta que te fazia há pouco, sentiste como deputado municipal, tu e os teus colegas de bancada, que não conseguiram aceder à informação, enfim, da forma mais enfim, que seria expectável, da forma como estava a decorrer o processo de revisão do plano diretor municipal? Não, depende. Quem vê de fora fica-se um pouco com essa sensação, mesmo quem assiste às Assembleias Municipais. O Sr. Presidente de Câmara foi respondendo a isso nas Assembleias Municipais, dizendo que era um bocado cautela durante o processo, enquanto o processo decorria, apontava para a cautela, para a própria especulação. Ele foi respondendo a isso.
E eu posso compreender isso. Eu posso compreender E isso. nesta fase, agora que já foi Era, aprovado, era aí que eu queria não, chegar. não fazia sentido ter Era aí que eu queria sido já chegar. realizada uma ou duas, apesar de estarmos numa conjuntura complicada, porque ainda vivemos numa pandemia, mas com os devidos cuidados. Já houve outras sessões públicas, até com a participação de um número significativo de pessoas promovidas pelo município, digo eu, não fazia sentido que já tivesse havido uma ou duas apresentações com a presença de técnicos, obviamente para além da parte política, do Sr. Presidente de Câmara, não fazia sentido ter sido realizado já essa sensibilização, no fundo é uma sessão de esclarecimento à Eu população. com isso posso concordar. Posso concordar porque eu costumo dizer, eu acho que essa é que é a verdadeira consulta pública. Porque o documento é tão técnico que realmente faz sentido fazer uma ou duas sessões Tem que se traduzir de esclarecimento, onde tu rapidamente traduzes politicamente e aquilo que defines os 3, 4, 5 aspectos mais importantes que faz sentido passar para a população. Essa até poderá ser a verdadeira consulta pública, uma ou duas sessões de esclarecimento para quem quisesse, não é? Para quem quisesse estar presente. Eu com isso posso concordar. Durante o processo, também é importante que o processo seja conduzido com cautela, que se proteja esse tipo de situações onde pode existir aqui ali alguma especulação. Algumas questões a priori, terem sido discutidas algumas questões que nós sabemos são questões estratégicas para o Conselho. Criar fóruns de discussão, troca de ideias, partilha de ideias, isso nunca aconteceu. Certo, volto a dizer, eu percebo durante o processo, Então, nós também percebemos todos os argumentos do Sr. Presidente da Câmara. Há aqui, de facto, houve aqui necessidade de cautelar algumas situações, nomeadamente no que tem a ver com matérias que podiam eventualmente até dar asa a alguma especulação, etc. Mas isso não invalidava que, do ponto de vista genérico, fossem discutidas orientações estratégicas de opções políticas, porque é disso que estamos a falar. Porque houve Aliás, o desenvolvimento, a razão foi mesmo essa. o desenvolvimento deste plano diretor municipal, pessoal. aliás, o Sérgio referiu isso, é normal que este plano diretor municipal tenha orientações estratégicas políticas diferentes daquele que estava a ser preparado pelo anterior executivo. Leonel, só mesmo para concluirmos, temos que avançar rapidamente para o próximo tema. E deixa-me dizer aqui uma coisa importante aqui no seguimento que estavam a dizer, porque é importante isto, que de facto na Assembleia Municipal nós não conhecíamos a visão. Não queríamos saber qual era o terreno que ia ser afetado ou desafetado, porque de facto isso nós compreendemos. Não conhecíamos era a visão estratégica, o porquê de querer dar um cunho pessoal e não aproveitar o PDM que estava quase terminado. E há aqui um aspecto que tem que ter cautelas da forma como vou abordar, porque a pessoa que me vou referir penso que é isenta deste tipo de críticas. Mas ficou muito mal a este Executivo, após o representante da Assembleia Municipal no processo de acompanhamento do PDM, tê-lo contratado para os serviços municipais. Acho que fica também posta em causa a possibilidade da Assembleia Municipal fazer este acompanhamento. Pode ter-se traduzido em algum tipo de condicionamento. Pode ter sido uma coincidência. Aquilo que deveria ter acontecido era o representante da Comissão de Acompanhamento, a partir desse momento em que passa a ser funcionário, que é perfeitamente ser substituído. Há um condicionamento. A sua renúncia. Eu acho que há um condicionamento, e atenção, o engenheiro que estamos a falar é alguém que gosto muito, tenho como uma pessoa muito, muito correta, 5 estrelas, sem dúvida nenhuma, mas nós somos humanos e sabemos que muitas das vezes somos condicionados de várias formas. Nós temos que encerrar, ou não? Se temos 5 minutos. Só muito. E o Helder está ali. 2 segundos. 2 segundos. E a questão é, o Inácio Ribeiro teve medo de ser lesado nas eleições neste processo. Nuno Fonseca... Não, estamos a partir de pressupostos. Porquê que Nuno Fonseca não teve? O Helder já explicou. Mas não só. Porque, como ninguém sabe o que é que vamos ter, as pessoas só vão a perceber muito depois das eleições. Este aqui eu acho que é importante isto. No dia das eleições as pessoas ainda não vão saber se o seu terreno está afeto ou não e se a promessa eleitoral que lhe foi feita no passado está cumprida ou não. E vai-se usar o expediente, que na minha opinião não é tanto como o Luís disse do artigo 12, que vai dar para tudo. Porque o artigo 12 diz se cumpridas outros requisitos, tal, não é só por não ter infraestruturas de saneamento que não é aprovado. Tem a cumprir os outros requisitos. E a questão é se vai cumprir os outros requisitos ou não. E eu acho que vai haver esta estratégia de vamos dar para todos, mas no fim as pessoas depois, quando forem aos arquitetos, vão ver que não vai dar. De certeza absoluta que nós vamos voltar a este assunto em futuros programas. Helder, o tema que propuseste, o tema proposto pelo painel, hoje coube-te a ti indicar o tema, desagregação de freguesias. Já há um quadro legal
devidamente promulgado, já foi divulgado isso. Estás de acordo com o modelo, com a solução legislativa encontrada Eu para esta situação? eu estou de acordo com o modelo, com a solução legislativa, até porque a anterior foi feita sem que ninguém se tivesse realmente interessado, ninguém se quis comprometer. Mas eu acho que nós temos que ter aqui uma mensagem didática para com as pessoas. Não é porque agora há um novo regime que assegura a criação, a extinção, a agregação de freguesias, que simplesmente se vai, aquilo que se uniu, agora vamos desunir. Porque não pode ser assim. E toda a gente tem que entender que aquilo que a agregação de freguesias traz, não esta, mas uma agregação pensada, com cabeça, que também a Assembleia Municipal de Felgueiras se demitiu de ter, porque tinha um grupo de trabalho, foi proposta, ou chegou a existir uma comissão de trabalho para trabalhar neste assunto da possível reorganização administrativa que se sabia que viria a acontecer, e a partir do momento em que não houve legislação, essa comissão foi extinta e deixou de... E, aliás, esse foi um erro. E isso revela também a forma como o Sim Acredita trabalha. Como trabalhou o PDM de forma opaca, pouco transparente, e como também quis trabalhar agora neste processo das freguesias, que é não ter ninguém a discutir. Porque o ponto para discutir o que é que se vai fazer no futuro próximo com as freguesias era este. Era perceber a dimensão das freguesias, perceber se têm associações, perceber se têm equipamentos, perceber qual é o ganho de escala em termos financeiros e em termos de organização, se estiver agregada com outros. Portanto, é este trabalho que tem que ser feito, porque uma reorganização administrativa e agregação de freguesias não significa que as freguesias percam a identidade. A identidade e o território continuam a ser o mesmo. O que há é uma mudança e uma reforma administrativa. São questões meramente financeira. administrativas. E, portanto, agora, há aqui uma questão que é muito importante e que eu espero que não condicione, mas que vai condicionar, que é a representatividade eleitoral. Porque freguesias desagregadas ou freguesias agregadas têm também um fator importante na representatividade eleitoral na Assembleia Municipal. Por exemplo, hoje, só por exemplo, a mega união de freguesias de Margaride é liderada por um elemento do Sim Acredita, mas provavelmente se essa união estivesse desagregada, iria o espectro eleitoral que era seria diferente. representado era diferente. Da mesma forma como temos em Macieira e Carames o mesmo tipo de situação. E aquilo que é necessário fazer é pensar com cabeça. E a Assembleia Municipal, liderada pelo Sim Acredita, demitiu-se de fazer esse pensamento e agora tem que estruturar esse pensamento. Até porque criar freguesias vai exigir e continuar a ter exigências para isso. E tem que ser feito com pragmatismo. Concordas com esta janela de oportunidade que foi criada em termos legislativos para a possibilidade de algumas das freguesias que tinham sido agregadas serem agora desagregadas? Concordas em tese com essa possibilidade, com esse princípio? O que é que achas que deve ser feito a seguir para que as decisões políticas que venham a ser tomadas sejam o mais assertivas possível? Para já, a questão veio numa boa oportunidade, mas também o diploma que foi aprovado baliza logo muito todas as condicionantes, ou seja, não é permitido fazer desagregação de nenhuma freguesia 6 meses antes das eleições autárquicas, por motivos óbvios, não é? Todos nós percebemos. Depois tem aqui também uma série de critérios muito objetivos e exigentes para que uma determinada freguesia seja desagregada da união de freguesias. E não pode ser constituída outra união de freguesias. Ou seja, dali só pode desagregar, mas não pode ser constituída uma nova união. Mas em termos práticos isso vai se traduzir em quê, Sérgio? Em termos práticos, adaptando isto à realidade de Felgueiras, a realidade que todos conhecemos. Eu acho que, tal e qual haverá freguesias que reúnem esses requisitos para serem desagregadas das atuais uniões? Poderá haver uma ou outra. Estás a ver alguma freguesia assim? Que poderá haver, principalmente nas maiores, na Lixa e em Felgueiras, poderá haver aí uma condição para fazer de alguma das freguesias. O que eu não comungo muito é que
se vá perder esta escala que se ganhou apenas por se poder ganhar mais um ou outro lugar numa Assembleia Municipal e poder ter ali 2 representantes em vez de um, ou qualquer coisa assim do género. Porque ganha-se muito mais e as freguesias ganham muito mais tendo esta economia de escala, esta forma de competir. Agora, Temos que concluir, o Sérgio. que tem é que acompanhar com delegações de competências nas juntas de freguesia e que as juntas de freguesia, que estamos numa primeira fase, se adaptem a este novo modelo que permita gerir todas as freguesias de igual forma como agora, enquanto estão como união e não como estavam no passado. Luís Paulo, a tua opinião sobre este processo? Rapidamente. Primeiro, Rapidamente. Temos... não terá, para começar, não terá impacto nas próximas eleições autárquicas e com Sim, isto isso é eu tenho que importante. concordar. De qualquer das formas, rapidamente, aqui, e falando de O que é que achas sobre que isto, deve acontecer neste momento? platicando sobre isso, aqui, a questão aqui é o binómio. Economia de escala e capacidade de executar mais obra através da agregação, ou então esta questão da proximidade e identidade da freguesia. É este binómio que está sempre em discussão quando se fala de agregação e desagregação de freguesias. E aqui, eu acho que as pessoas têm a experiência de 8 anos na atual organização territorial. E, portanto, eu acho mesmo que aqui as pessoas se deveriam pronunciar sobre essa organização. Se funciona bem, as pessoas sentem que funciona bem. Se a freguesia consegue executar mais obras, consegue estar mais vezes aberta. A legislação prevê a realização de referendos populares? Não. Tanto quanto sei, não prevê. Não prevê. Portanto, aquilo que se poderá eventualmente conseguir mais próximo serão as assembleias de freguesia. Tem que ser na Assembleia. Que neste momento Exatamente. as atuais assembleias de freguesia não poderão eventualmente não refletir aquelas que serão as realidades de algumas das freguesias. Mas eu acho mesmo... Porque a escolha dos elementos é política, como é porque óbvio. Deviam ser... As pessoas têm a experiência de 8 anos da atual organização territorial. Há freguesias que neste momento até estão a funcionar, dizem os presidentes de junta com quem falo, relativamente melhor e com maior capacidade de executar obra, mais vezes abertas ao público, e isso também é proximidade, e outras que entendem que o modelo anterior funcionaria melhor naquele caso em particular. E, portanto, aqui eu tenho que concordar que a população devia se pronunciar. A tua opinião, o que é que achas que devia ser feito para que este processo decorra de acordo com aquilo que é expectável, ou seja, que as desagregações que vierem a acontecer sejam de facto justificadas e justificáveis? Olha, tem que haver claramente um equilíbrio entre estes critérios técnicos e, por outro lado, aqueles critérios mais imateriais, que são os critérios históricos e a vontade das populações. Mas é sempre muito relativo isso. É, exatamente. Mas, contrariamente àquilo que vocês estavam a dizer, eu acho que este processo vai ter, de facto, implicação nestas eleições. Precisamente porque vamos eleger aqueles presidentes de junta e de Câmara e de Assembleia Municipal que vão liderar os processos, porque isto não é só componentes técnicas, se tem um funcionário, se não tem. Há um critério muito importante que é a vontade política das populações representada pelos eleitos, que vão ser estes que vamos eleger agora. E vão ser esses que, por uma ordem quase cronológica do procedimento, vai acontecer o seguinte: proposta da Assembleia de Freguesia. Mas por isso proposta é da Assembleia que de Freguesia, estes políticos que se vão candidatar têm que dizer nos seus manifestos eleitorais qual é a sua visão. Era aí que eu vou chegar. Portanto, vai ter de facto muita implicação agora. Quem se apresentar a eleições tem que dizer o que é que quer. Quero a agregação, quero a desagregação e porquê. E então vai ser um tema muito delicado, sobretudo para quem assumir o poder, porque vai ter aqui uma questão que não vai agradar a todos, sobretudo àquelas freguesias que se querem desagregar. E deixe-me só dizer, naquela cronologia, também em jeito de informação, proposta da Assembleia de Freguesia, parecer do Presidente de Junta, vai outra vez à Assembleia, vai depois à Assembleia Municipal e parecer do Presidente de Câmara, que pode não dar o parecer, depois é que vai à Assembleia da República. Portanto, vai ser um processo muito interessante e, como o Hélder estava a dizer, vai de facto ter muito impacto nestas eleições, porque eu acho que, imaginando as entrevistas que vão ser feitas aos candidatos, os debates, o tema principal, para mim, se fosse eu, o tema principal era o que é que pretende da sua freguesia ou da sua união de freguesias? Quer agregar, quer desagregar e porquê? E o seu candidato, o que é que quer?
porque as pessoas, eu acho que este vai ser o grande tema destas autárquicas ao nível das freguesias. E vai ser com certeza um tema ao qual vamos ter que voltar neste programa. E o tempo terminou, meus amigos. Foi a nossa primeira edição 0 da nossa Comissão Permanente. Vamos melhorar a próxima. Vamos reunir na próxima semana já para a nossa primeira edição oficial e para discutirmos mais temas de interesse para o nosso Concelho de Felgueiras. E pronto, está assim concluída a primeira edição 0 deste Comissão Permanente, um programa que, de forma tranquila e descontraída, como já aconteceu nesta primeira edição, um programa que se propõe discutir e analisar os grandes temas da atualidade do Concelho de Felgueiras.